De repente, Padre Pio se vê no meio de um campo de batalha, dois exércitos que vão lutar e ele tem que enfrentar o maior de todos. Como é que ele foi parar nesse campo de batalha? É isso que nós vamos ver no nosso programa de hoje. Salve Maria, caríssimos amigos, caríssimos irmãos da Associação Regina Fide Brasil e Portugal. O meu nome é Odair Gutierrez e esse é o nosso programa Padre Pio. Vamos lá. Padre Pio, no meio de uma guerra, vence o maior inimigo. É do livro São Pio de Pietrelcina e Su Ángel Custódio, Anjo da Guarda, do padre Ángel Penha Benito. Bom, e ele diz assim: pouco antes de seguir para a vida religiosa, Deus revelou ao Padre Pio que o havia escolhido para uma missão especial no mundo. Imagina um jovem, antes de entrar para a vida religiosa, Deus revela para ele que ele tinha uma missão especial no mundo. Isso aí é inédito também. Portanto, a gente deveria trabalhar pensando que missão era essa do Padre Pio. Porque ele já realizou a missão dele, né? Então, se ele realizou a missão dele, o que foi essa missão? Eu tenho minha opinião. A missão dele foi resgatar um mundo moderno que estava afundando no pecado, a passos largos, e a igreja afundando no pecado, e certos religiosos afundando no pecado. E o Padre Pio restaurando tudo aquilo que a igreja sempre teve de maravilhoso, né? A liturgia, a confissão, a Eucaristia, etc. Vocês vão dizer, bom, mas hoje em dia tem Eucaristia, tem... Tá bom, mas é tudo, como se diz em espanhol, venido a menos, né? O esplendor de outrora, o esplendor do tempo do Padre Pio, a gente não tem mais, infelizmente, a não ser isoladamente em alguns casos. Deixemos, então, que ele nos conte em terceira pessoa como isso se deu. Quer dizer, o Padre Pio vai escrever um texto, aqui nós vamos ver o texto do Padre Pio, mas que ele escreve como se fosse referente ao outro. Ele está contando a história de outro, não é a dele. Olha que interessante. Terceira pessoa. Então, diz assim: certo dia, enquanto estava meditando no problema de sua vocação e sobre como poderia resolver-se a dar um adeus definitivo ao mundo e dedicar-se totalmente a Deus, sua alma foi arrebatada e chegou a ver com os olhos da inteligência objetos diferentes daqueles que se veem com os olhos do corpo. Objetos diferentes. Olha que coisa misteriosa isso aqui, né? Viu ao seu lado um homem de presença majestosa, de extraordinária beleza, resplandecente como o sol. Esse homem ele tomou-o pela mão e disse-lhe: vem comigo, porque tens que combater como um valente guerreiro. Tens que combater. Aqui já tem um elemento da missão. Quem é esse homem? Era o nosso Jesus Cristo, era Deus, era o anjo dele. Fica meio confuso como em alguns sonhos de São João Bosco, de visões de São João Bosco, que ele chama o guia, né? Aqui também a gente vai ver que ele diz, o meu guia, etc. Então, esse homem conduziu depois a um campo extensíssimo, onde havia uma grande multidão de homens. Eram dois exércitos colocados frente a frente. Acho que vocês já viram alguns filmes aí, daquela multidão. E, de repente, começa uma carga de cavalaria, homens correndo, lanças, enrices, se choca, né? Como eram as guerras antigamente. Hoje em dia é outra coisa. Então, os dois exércitos colocados frente a frente. De uma parte, haviam homens de rostos belíssimos, vestidos com vestes brancas, e de outra, homens de aspecto horrível, vestidos totalmente de negro e que apareciam como sombras escuras. Vocês já estão vendo o que é um exército e o que é outro, né?
Entre uns e outros, havia um grande espaço. Entre uns e outros, falei mal aqui, havia um grande espaço entre os dois exércitos. É aqui que o guia o coloca no meio deles. O Padre Pio é colocado no meio desse grande espaço com dois exércitos. Então, ele vê como se aproxima um homem de extraordinária estatura, tão alto que parecia tocar com sua fronte as mesmas nuvens, cujo rosto era feíssimo. Então, um super demônio, super imenso, imenso, para chegar nas nuvens. O personagem luminoso o adverte de que deve combater com esse terrível monstro. Mas ele, Padre Pio, sentiu um pavor indizível. Ele ainda era mocinho, hein? Não tinha entrado no convento. Então, ouviu-lhe o que lhe disseram. É inútil toda a resistência. Tens que lutar com ele. Avança valorosamente, eu estarei junto a ti. Eu te ajudarei. Não permitirei que te derrote. E como prêmio da vitória, te darei uma esplêndida coroa. Aí sim era Deus falando com ele. Né? Foi aceito o combate. Quer dizer, Padre Pio aceitou o combate. O choque foi espantoso, terrível. Mas, enfim, com a ajuda do guia luminoso, ele, Padre Pio, derrotou o monstro e o pôs em vergonhosa fuga. O monstro raivoso refugiou-se atrás da multidão de homens de horríveis aspectos. Né? Em geral, o demônio é covarde. Quando ele se vê diante de um santo, diante de alguém ajudado por Deus, protegido por Deus, ou dos anjos, um exército de anjos, ele é covarde. Ele pode ser o maior, bater o teto na nuvem, a cabeça na nuvem. Ele viu que ele ia apanhar e apanhar feio. O que ele fez? Se refugiou no final da tropa. É tremendo, né? A outra multidão de homens de formoso aspecto explodiu em aplausos e gritos de júbilo. E lhe puseram uma esplêndida coroa sobre a cabeça, mas foi mandado retirá-la pelo personagem luminoso enquanto lhe dizia. Então, os anjos foram colocar a coroa, mas o personagem luminoso, né, disse o seguinte, mandou tirar a coroa e disse: tenho reservada para ti outra coroa muito mais formosa. Se conseguires lutar sempre bem contra esse perverso personagem contra quem combatestes hoje. Então, eu tenho uma coroa muito melhor se você conseguir sempre lutar bem. Tem presente que ele há de voltar de assalto uma ou outra vez. Combate valorosamente e nunca duvides da minha ajuda. Olha, isso vale para nós também. Nunca duvidar da ajuda de Deus na hora da tentação, na hora do medo, na hora do perigo. Nunca, nunca. E aqui Nosso Senhor está dizendo isso para o Padre Pio. Tem presente que ele há de voltar de assalto uma ou outra vez. Quer dizer, nós vamos ter muita coisa para enfrentar ainda. Combate valorosamente e nunca duvides de minha ajuda. Portanto, gente, no pior que possa estar acontecendo, nunca duvide da ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão de Maria Santíssima e com a proteção do Santo Padre Pio. Né? O significado desta visão, Padre Pio entendeu melhor 5 dias antes de sua partida para o noviciado. Olha só, 5 dias antes, ele estava indo para Morcone, né, para o convento de Morcone, onde ele fez o noviciado. Então, sua alma era dia 1º de janeiro de 1903. 1º de janeiro. Sua alma se viu envolta numa luz interior muito intensa. Penetrado desta luz puríssima, compreendeu de forma claríssima que a entrada no convento para dedicar-se ao serviço do Rei Celestial implicava expor-se à luta contra aquele homem monstro do inferno
com o qual havia travado uma dura batalha na visão anterior. Ele entendeu que os dois exércitos, um era do rei celestial, o outro era Satanás, né? E que ele, durante a vida toda dele, ia ter que lutar duramente contra aquele monstro, aquele homem, monstro do inferno, né? Que ele havia lutado na visão anterior. E foi realmente o que aconteceu, que a gente viu na vida do Padre Pio, sovas do demônio tremendas, assédios, pancadarias, infestações. Tudo para o Padre Pio era difícil. O demônio transformava tudo em coisa muito difícil, mas ele nunca perdeu a confiança. A palavra dele era essa, confiança. E a confiança dele chegava a ponto de dizer: não faça nada, espere e reze. Tem certas coisas que é assim que a gente combate, né? No dia 6 de janeiro de 1903, partiu para o convento de Morcone para iniciar seu noviciado e começar a sua vida de guerra contínua espiritual. Está aí essa história linda de hoje. Provavelmente isso aqui foi retirada, esse padre que escreveu, que é o padre Ángel Penha, retirou de alguma correspondência do Padre Pio. Porque o Padre Pio não era comum, ele não tem escritos do Padre Pio quase, a não ser as cartas que ele escrevia para os seus dirigidos e tudo mais. Bom, eu queria indicar um vídeo que vai completar muito esse. É um que chama assim: é ele, gritou o demônio quando encontrou o Padre Pio. É um outro episódio que o demônio, quando encontra, é ele. O demônio estava procurando o Padre Pio, mas eu não vou dar spoiler, não. Assistam aí, eu estou deixando aqui o link na descrição, vocês. É realmente impressionante. Bom, quem gostou do nosso vídeo, não deixe de dar o seu like. Quem quiser colaborar, tem aí nesse QR Code aí várias formas de você poder ajudar. E se você ainda não é membro do canal, inscreva-se, acione o sininho, porque quando você faz isso, você entra imediatamente na missa, nas intenções da missa da próxima quinta-feira. Você não tem nada para pedir? Você não gostaria que tivesse uma missa pelos seus pedidos? Então, inscreva-se. Mas eu já sou inscrito. Bom, então você quer entrar na missa na próxima quinta? É só você, então, compartilhar com algumas pessoas este ou outro vídeo do Padre Pio, né? E, além de você entrar novamente na missa da próxima quinta, você vai incluir todas as pessoas com quem você compartilhar. Mas eu sou filho do Padre Pio, já sou filho protegido do Padre Pio. Bom, você está tranquilo, está claro? Então, você já está incluído. Agora, você pode compartilhar para incluir mais pessoas, evidentemente, nas intenções dessa missa e elas terem graças. Não deixe de terminar o dia sem fazer alguma coisa pelo Padre Pio. Vamos ficar agora com a Ave Maria por todos aqueles que chegaram até aqui no vídeo, depois a bênção do Santo Padre Pio e Salve Maria, queridíssimos irmãos Brasil e Portugal. Até amanhã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, così sia. Saludate Jesus Maria e buona giornata. Lembre-se, o demônio não quer você como filho protegido do Padre Pio. Ele sente que isso enfraquece sua influência nefasta sobre você e sua família. E para te manter longe do Padre Pio, ele age através de muitas estratégias. Vamos revelar as 4 principais que já detectamos. Primeiro, depois de decidir-se por ser um filho protegido, ele provoca algum tipo de distração que lhe impede de fazer a inscrição naquele momento. Você fecha aquela janela do computador ou do celular e talvez nunca mais volte. Segundo, você deixa para depois, quer estudar melhor e com isso vai protelando. Você perde graças incríveis, como é o caso da missa semanal pelos filhos protegidos do Padre Pio,
Cada semana que você protela é uma missa perdida. Em 2 meses serão 10 e assim por diante. Nesse exemplo, Satanás já ganhou 10 batalhas pela conquista de sua alma. Ele também procura exagerar o valor de sua contribuição e que isso vai lhe fazer falta no dia de amanhã. E que você deve pensar bem, pensar 2 vezes, como se você não pudesse suspendê-la a qualquer momento. Quarta, o demônio lhe engana sugerindo que você já fez muito pelo Padre Pio, afinal, você já assiste e compartilha vídeos, dá likes, reza para o Padre Pio. Para que fazer um esforço a mais e ajudar a salvar muitas almas? Salve a sua alma e pronto, ele lhe sussurra. Como resistir, como ter certezas, como começar logo a receber as graças concedidas aos filhos protegidos do Padre Pio? Peça ao seu anjo da guarda que lhe ajude a enfrentar essas tentações assim que elas aparecerem. Inscreva-se logo no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio e testemunhe você mesmo o que acontecerá daí em diante. E surpreenda-se com tudo que vai acontecer durante essa chamada. O Padre Pio lhe convida e espera a sua chamada.